Paz do Senhor Jesus a todos, salve os amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, hoje é dia de domingo, culto da família, nós estamos aqui dando início ao culto online, estamos passando por tempos difíceis devido a todo esse ocorrido aí com o coronavírus, mas a obra de Deus não pode parar, a casa de Deus não pode parar, como foi dito anteriormente. Nós estaremos aqui sempre revezando os obreiros, trazendo uma palavra. Já quero deixar anunciado aqui nessa página da Casa de Deus os dias de culto. Nós teremos culto online aqui sempre na quarta-feira, o pastor Ailton Scheng estará dando os cultos de ensinamento. Na sexta-feira nós teremos os cultos também das campanhas, que Deus vai usar poderosamente os obreiros. Você que estiver na sua casa, você pode preparar o seu copo com água. Nós vamos orar daqui e Deus vai trabalhar daí, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus, Ele opera. E lá em Lucas 1,37 está escrito que tudo é possível aquele que crê. No sábado nós continuaremos com o culto de crescimento espiritual, também online. E no domingo nós estaremos trazendo a palavra do culto da família. Eu vou dar início a este culto com uma oração. E eu peço a você que está nos acompanhando neste momento, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Vamos colocar a direção deste culto online nas mãos do nosso Senhor Jesus, para que o Espírito Santo ele venha falar conosco através da sua palavra. Feche seus olhos. Meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti, meu Pai, este culto, meu Pai, esta mensagem qual será ministrada para a Tua igreja. Quantas pessoas, meu Deus, estão, meu Pai, neste momento sofrendo, gemendo, tristes, desamparadas. Pessoas, meu Pai, que estão enfermas, que estão doentes, que estão desacreditadas, que estão com as suas famílias destruídas. Os tempos, meu Deus, são difíceis, mas o Senhor, meu Pai, é conosco. Meu Pai, que nesta noite, meu Pai, a Tua palavra venha aquilentar este coração sofrido, que através dessa palavra o Senhor venha dar direção para a Tua igreja, para toda essa semana. Que através dessa palavra, meu Deus, o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha consolar a Tua igreja. Perdoa, meu Pai, os erros, perdoa as falhas da Tua igreja, porque todos nós somos dependentes de Ti. E que o Teu Espírito Santo, meu Pai, ele venha falar conosco nesta noite. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti. Eu apresento a Ti, meu Pai, esta palavra, que o Senhor venha falar conosco, porque todos nós necessitamos do Senhor e da Tua direção. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Vamos ler do versículo 22 a seguir. Essa mensagem, a qual o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é uma palavra para que ela venha a nos dirigir, para que ela venha a nos dar a direção e para que o Espírito Santo venha despertar em nós aquilo que muitas vezes nós não podemos entender, que é o trabalhar de Deus. Amém? Mas nessa noite o Espírito Santo, através da palavra dele, vai levantar você. Você que está caído, você que está desanimado, você que está triste, você que se encontra oprimido, você que de repente há muito tempo você não consegue ouvir a voz de Deus, você que já há muito tempo não ouve a palavra de Deus, de repente não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, você que de repente, talvez por tudo isso que veio ocorrendo, já não consegue orar na sua casa, já não consegue buscar, você está desanimado, desanimada, está triste, mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, através da palavra dele, ele vai falar ao seu coração. Abra os teus ouvidos e medite em cada versículo que vai ser lido e na revelação a qual o Espírito Santo vai trazer para nós nesta noite. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 22. Eu vou iniciar a leitura, os irmãos acompanhem em nome do Senhor Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite,
Dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra aqui é muito forte, é uma palavra muito pregada, muito conhecida, e só que o Espírito Santo ele tem sempre uma revelação, né? A palavra de Deus se renova a cada dia. Talvez você que está ouvindo essa palavra, você está vivendo o que os discípulos estavam passando naquele momento. Os discípulos estavam passando por uma grande tempestade, estavam passando por uma situação muito difícil. E quando Jesus deu uma ordem para os discípulos, ele disse: vai para o outro lado do mar. E quando Jesus deu essa ordem, eles pegaram o barco e eles ouviram, eles atravessaram o mar. Porém, o Senhor Jesus subiu ao monte para orar. E quando ele estava ali no meio do mar, no meio da tempestade, veio um grande vento, uma grande tempestade, e eles ficaram com medo. Mas quando eles começaram a clamar, o Senhor Jesus apareceu. Eu quero falar para você nesta noite, se você está vivendo no meio de uma tempestade, se você está vivendo de repente no meio de uma situação difícil, se parece que as coisas estão desandando para você, parece que você vai afogar no meio dessa tempestade, eu quero falar para você nesta noite, se você clamar ao Senhor Jesus, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Se você clamar ao Senhor Jesus, de pronto Ele vai te ouvir. Porque quando você clama ao Senhor Jesus, quando você clama Ele em oração, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, se é enfermidade, se é problema familiar, eu não sei o que está acontecendo, se é o câncer, se é a AIDS, se é a paralisia, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas o mesmo Deus que curou minha esposa do câncer, que me curou de pressão alta, que resgatou um irmão meu da cocaína, Ele é poderoso para mudar a tua vida, é poderoso para mudar a tua história. Quando nós olhamos também para Pedro andando sobre as águas, nós podemos ter uma revelação muito forte da parte de Deus, porque de repente você está vivendo uma situação hoje, mas outrora você estava dentro do barco, outrora você estava na igreja, você estava na casa de Deus, e de repente, quando você estava na presença do Senhor Jesus, você vivia o sobrenatural, você andava sobre as águas, você fazia, a sua vida era uma maravilha, mas de repente você se encontra numa situação hoje, porque você deixou de olhar para o Senhor Jesus, você deixou de olhar para o autor e consumador da fé. De repente você que está ouvindo esse culto, essa live, você estava com a sua família na casa de Deus, de repente adorando, glorificando a Deus, a sua vida era de outra maneira, porque os seus olhos estavam fitos em Jesus, os seus olhos estavam fitos no autor e consumador da fé, mas alguma coisa aconteceu, você se entristeceu, porque veja que quando Pedro ele estava olhando para Jesus, Jesus disse: vem, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, e ele saiu de encontro ao Senhor Jesus e começou a andar sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas, ele começou a viver o sobrenatural de Deus. Assim, de repente, muitos que estão me ouvindo hoje estavam na presença de Deus, andavam na presença de Deus, tinham uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, tinha uma vida próspera, uma vida feliz. De repente tinha dificuldade, tinha lutas, batalhas, mas com o Senhor Jesus você vencia todas elas. Mas algo aconteceu, de repente você começou a olhar para A, começou a olhar para B, começou a olhar para fulano, para Beltrano, para diácono fulano, presbítero Beltrano, não sei, de repente começou a olhar para a irmã, para o irmão, você tirou o seu foco do Senhor Jesus, você tirou o seu foco do autor e consumador da fé, e aos poucos você foi esfriando, você foi esmurecendo, e você foi se afastando da presença de Deus, porque a única forma de Pedro afundar é porque ele estava olhando para Jesus. Ele estava como você, estava olhando para o Senhor Jesus,
E quando ele olhava para o Senhor Jesus, ele vivia o sobrenatural. A tempestade era grande, assolava o barco, mas Pedro estava andando sobre as águas. Pedro estava pisando nas águas como se fosse terra firme, porque ele estava olhando para o Senhor Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural de Deus. Assim era você no passado, você olhava para o Senhor Jesus, você não se importava com o que as pessoas falavam, com o que as pessoas diziam, o seu pensamento era Deus, era buscar Deus, era adorar Deus. O seu coração estava em Deus. E a Bíblia vai dizer que onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E o Senhor Jesus, ele estava ali chamando Pedro. E Pedro estava vivendo o sobrenatural, porque ele estava olhando para o Senhor Jesus. E quando Pedro olhava para o Senhor Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural, ele estava andando sobre as águas. Mas de repente, aconteceu com Pedro o que tem acontecido com você. Pedro, ele estava olhando para Jesus, mas ele começou a olhar para a esquerda, para a direita, começou a sentir o vento forte, começou a água bater na canela, bater no corpo, e Pedro ali, ele tirou os olhos de Jesus. E o que acontece quando a gente tira os olhos de Jesus? Vem o medo. Quando a gente tira os olhos de Jesus, vem o temor. Quando a gente tira os olhos de Jesus, vem a dúvida. E a dúvida e o medo são armas que o inimigo trabalha para tirar a nossa fé em Deus, para tirar a gente do sobrenatural, porque o inimigo da nossa alma não quer ver o nosso sobrenatural, não quer ver a gente caminhar com o Senhor Jesus, não quer ver a gente prosperar, não quer ver a gente crescer. Então, quando Pedro ele deixou de olhar para o Senhor Jesus, ele desvinculou, ele saiu daquele canal que ele estava com Deus, ele saiu do sobrenatural. E qual foi o resultado disso? O resultado disso é que Pedro ele começou a afundar. Pedro começou a afundar. Talvez você que está acompanhando essa live, esse culto online, você esteja afundando. Talvez você que está acompanhando essa live, você esteja aí até afogando já, não está suportando as perseguições, as lutas, a família destruída, tudo tem acontecido com você. De repente a enfermidade chegou, a luta chegou, a depressão chegou. De repente você está me ouvindo, mas você está há dias com depressão, com dor de cabeça constante, você está ouvindo vozes, você está ouvindo vultos, você está passando por lutas. De repente você está ouvindo essa pregação, mas o Espírito Santo está falando para você que é momento de você sair dessa situação que você se encontra. É momento de você parar, de abaixar a sua cabeça e achar que Deus não é com você. Sabe por quê? Porque se você tiver a humildade de reconhecer que você precisa do Senhor Jesus, se você tiver a humildade e voltar, porque a palavra de Deus fala assim: voltar-me-ei para mim e eu voltarei para vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Quando você está afundando, quando você está no fundo do poço, o Espírito Santo, ele envia socorro para você. O Senhor Jesus, ele se faz presente. É como eu falei, é socorro bem presente na tribulação. E quando você pede socorro, você que está me ouvindo nesta noite, você fala assim: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Se você pedir no seu coração, na sua mente, Deus está sondando o seu coração. Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. O que você está pensando agora, o que você vai falar daqui a 10, 20 segundos, Deus ele já sabe. Tudo, não há nada que fique oculto do nosso Deus. Tudo que está acontecendo com você, Deus já está sabendo. Ele mesmo preparou essa mensagem para que você pudesse se levantar. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele fala assim: sem mim nada podereis fazer, só que o que está ao meu, ao seu alcance, nós temos que fazer. Jesus ele fala assim: faz a tua parte que eu te ajudarei. Então se eu e você fizermos a nossa parte, Deus ele vai se alegrar em fazer a dele. Então o que nós temos que fazer é pedir socorro. É como o salmista Davi diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então quando você faz como Pedro, você fala assim: Senhor, socorre, porque eu estou afundando, estou afogando, estou perecendo. Jesus, ele vem, pega na sua mão e te levanta. Porque quando Jesus colocou Pedro de volta dentro do barco, é simbolizado que ele estava trazendo Pedro de volta para dentro da presença, para dentro do barco, representa a igreja. De repente você saiu da presença de Deus por qualquer motivo, não importa. Não estamos aqui para julgar você. Nós estamos aqui para que o Espírito Santo alcance a tua vida, para que você volte a orar, para que você volte a buscar, para que você volte a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, para que Deus ele venha dar direção para a tua vida. Então não é momento de nós olharmos para A, para B, para C. Essa situação a qual o país está vivendo, ela vai passar, e as portas da igreja estarão abertas para ti, para você ser recebido, para você ser abraçado, para você ser acalentado.
né? Nós temos o costume de fazer culto nos lares, nós temos o costume de fazer visitas em hospitais, culto ao ar livre. Por um momento nós estamos impedidos devido a uma submissão que nós temos às autoridades. A submissão essa que está na Bíblia, mas nós não vamos parar de pregar o Evangelho, de falar que Jesus cura, liberta, salva, porque Deus ele tem sido misericordioso conosco, Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E eu peço aos irmãos que você que está ouvindo essa palavra, você de repente essa palavra falou com você, eu peço que você, aí onde você está, no lugar que você está, eu quero fazer uma oração neste momento pela sua vida. Você de repente você fala assim: meu Deus, parece que esse pregador está contando a minha vida, parece que esse pregador está contando tudo que está acontecendo. Eu quero que neste momento você feche seus olhos, né? Nós vamos estar sempre orando com um copo com água. Se você tiver um copo com água, prepare um copo com água. Nós vamos estar orando. Não tem como nós irmos aí e colocar a mão na sua cabeça, mas pela fé nós vamos orar e pedir para Deus consagrar o copo com água, e através da oração nós vamos estar orando, nós aqui e você aí do outro lado. E se você tiver com uma depressão, se você tiver com angústia, peça perdão a Deus. E no momento que você tomar o copo com água, você vai sentir o Espírito Santo te limpar, você vai sentir o mal sair da sua vida, você vai sentir a cura do Espírito Santo vindo sobre a sua alma. Toda depressão, toda angústia, todo mal, ele vai sair em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar aqui, nós vamos consagrar o copo com água. Enquanto eu estou falando, vai lá na cozinha, em algum lugar, pega um copo com água. Nós vamos fazer com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos orar. E esse mal que está na sua vida, ele vai sair em nome do Senhor Jesus. Seja enfermidade, seja depressão, não importa o que você perdeu até hoje. Se você fizer uma parceria com o Senhor Jesus, se você fizer uma parceria com Deus, eu tenho certeza que você vai vencer, que você vai prosperar. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Os tempos são difíceis, mas a tempestade ela não é para sempre, ela passa. O deserto ele não é eterno, o deserto passa. Se você entender, se você ouvir a voz de Deus, hoje o Espírito Santo ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua vida. Então, eu acredito que já deu tempo de você pegar o seu copo com água. O que nós vamos fazer aqui não é brincadeira, é algo estritamente sério. Nós vamos orar, nós vamos consagrar o copo com água. Eu vou levantar o meu copo com água aqui e você vai levantar o seu. Antes disso, nós vamos orar. E quando nós bebermos, eu beber e você juntamente comigo, toda doença, toda enfermidade, toda inveja, toda macumbaria, toda palavra lançada, todo mal, em nome do Senhor Jesus, ele vai sair da tua vida. E você vai receber vida, vai receber força, porque é necessário que haja obediência. Quando nós falamos aqui, você crê, você executa, no mundo espiritual as coisas acontecem. Depois de fazer essa oração, a gente já vai estar dando uma bênção apostólica e encerrando. E eu quero falar para você que às 8h15 da noite, sempre, na quarta, na sexta, sábado e domingo, sempre vai ter alguém aqui trazendo uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Amém? Então levante o seu copo com água para o alto. Nós vamos estar apresentando a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. O que nós vamos fazer aqui é estritamente sério. Em nome do Senhor, feche seus olhos. Estenda suas mãos aí, você que está com o seu celular, com o seu computador, não sei, estenda suas mãos na direção do computador, em direção ao seu celular, e você vai orar juntamente comigo. Meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio, meu Pai, que existe uma multidão de pessoas do outro lado dessa live, que estão, meu Pai, que ouviram a Tua palavra e que estão precisando de um socorro, que estão precisando, meu Pai, de algo do Senhor, estão precisando de uma ajuda, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que ouviu, meu Pai, essa pregação e creu, que está neste momento com um copo com água levantado para cima. Eu sei, meu Pai, que a água é um simples elemento, mas aqui nós colocamos ela como representante do Teu Espírito Santo. Que ao bebermos essa água, meu Pai, toda inveja, toda macumbaria, toda palavra lançada, toda tristeza, toda angústia, todo mal, meu Pai, venha sair, meu Pai, das nossas vidas. Que o Teu perdão, meu Pai, venha vir sobre a nossa vida, porque essa pessoa que está levantando o copo com água, ela faz isso reconhecendo, meu Pai, que ela precisa de Ti, que até neste momento, ela, meu Pai, ela lutou com a força dela, com o braço dela, e nada ela conseguiu. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti, meu Pai, este copo com água. Beba com fé, receba vida, receba força, receba vigor, em nome do Senhor Jesus, e continua buscando a Deus, continua orando a Deus. Bebamos com fé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que presença gloriosa.
glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado é o nosso Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, continue buscando a presença de Deus, continue orando em casa. Você não pode vir para a igreja por causa desse impedimento, mas ore a Deus em casa, ore após as refeições, ore antes de dormir. Esteja antenado aí nos grupos de WhatsApp, você que já faz parte desse ministério, acompanhe os grupos Semeadores do Reino, Bom Samaritano, os grupos da Casa de Deus, amém? Eu quero dar um recado aqui também, você que quiser trazer algum mantimento aqui para a igreja também, nós não paramos com os projetos de cesta básica, você pode vir aqui no endereço que está postado aí no site da igreja trazer, porque nós estaremos abertos, sempre que a igreja vai ficar aberta, das 7h30 às 8h30, e vai ter a live sim, mas nos dias de culto a igreja estará aberta. De repente, se for um caso muito sério, se você precisa de oração por imposição de mãos, a gente põe a máscara aqui e faz oração sobre você, para que Deus venha agir na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E você que é membro dessa igreja também, você pode trazer a sua fidelidade, porque a obra de Deus, ela não pode parar. Seja fiel ao teu Deus, porque Ele tem feito maravilhas no meio de nós. Amém? Agora eu vou fazer a oração final, estarei dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus, junte as suas mãos assim em forma de concha. Meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, esses irmãos, essas pessoas, esses visitantes que ouviram, meu Pai, essa pequena pregação, essa pequena direção que o Senhor deu, meu Pai, para as nossas vidas. Uma direção, meu Pai, que vai nos fazer caminhar a semana toda. Eu te louvo, te glorifico, meu Pai, pela Tua Palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Pai, que o Teu povo fique em casa já, em paz e segurança. Que o Senhor venha guardar, meu Pai, de toda enfermidade, de todo mal. Guarda, protege, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolação e unção do Espírito Santo seja com todos nós. Amém e graças a Deus.